Mas é isso que me deixou mais puto da vida. É que o Bahia produziu e jogou para poder vencer, né? Óbvio. Se tivesse sido empate, poderia ter sido benéfico para o Bahia, porque frearia um concorrente que sabe que é muito melhor do que o Bahia. O Palmeiras hoje é muito melhor do que o Bahia. Tem jogado e tem vencido e tem aparecido para o futebol mundial como o grande que é. E o Bahia ainda precisa se provar um pouco mais, né, para que a gente tire essa conclusão e afaste de uma vez por todas a desconfiança de um Bahia que oscila muito. Né, e que ainda a gente quer que chegue na nível de competitividade do Palmeiras. A gente não pode ser hipócrita e mentir aqui só porque é o nosso time. Mas a gente também não pode deixar com que essas coisas passem, né? Como o Matheus falou, porra, vai chegando os momentos de decisão, o Bahia se prepara, consegue dar uma virada de chave para poder fazer o que a gente tanto quer, que é competir. E o Rogério Ceni falou isso, e eu também concordei muito com o que eu assisti ontem do jogo, né? Na questão anímica, na questão de faltas. O próprio Abel Ferreira chegou a falar que o time do Bahia era muito agressivo. Mas ele foi meio dúbio, tá? Ele quis dizer que era agressivo porque cometeu muitas faltas, mas ele não se atentou que o número de faltas foi equivalente ao mesmo número de faltas do Palmeiras, tá? E pior, as faltas que o Palmeiras cometia, às vezes, em muitas ocasiões, eram faltas muito mais fortes, muito mais firmes. Pô, teve a falta em Everton Ribeiro que ele tomou um pontapé. Teve o Didel, um encontrão absurdo que teve ali no final do jogo também, que poderia ter sido um amarelo e não foi, e assim como muitos outros. Então, assim, que bom que o Bahia tem sido agressivo, porque já era tempo de parar de apanhar, né? A gente só apanhava. Só ficava assistindo o nego desfilar pela Arena Fonte Nova, pelos gramados, e a gente sem fazer falta tática, e só recebendo falta, e só tomando cartão, e só... Uma hora a gente ia ter que adotar essa postura um pouco mais suja do jogo, que faz parte, né? E graças a Deus a gente acordou para isso. E aí eu faço um elogio, e entendo o elogio de Abel Ferreira, que se a gente tivesse sido assim, competitivo, experiente, objetivo, a gente fatalmente teria chegado muito mais longe numa Libertadores que pede esse sangue, que pede essa determinação, que pede esse script. E o Bahia só conseguiu entrar nisso depois de muito tempo. Tomara que, de agora por diante, consiga ir adiante. Tanto é que a torcida aplaude, pô, quando se tem falta tática. Você já parou pra observar isso? Sim. Eu acho A galera engraçado, mas é comemora. isso, velho. A galera comemora, porque é algo simples, faz parte do que acontece no futebol e a gente simplesmente não utilizava esse artifício, né? É, eu acho que o Bahia vive um processo de adaptação ainda a um estilo novo, uma forma nova de se comportar nas partidas. E eu acho que a análise é do copo meio cheio. Assim, primeiro, é raro acontecer o que aconteceu ontem, tá? Nessa nova era do Bahia, o Bahia ainda não tá no patamar que a gente quer, mas já tá um patamar consideravelmente acima do que era, obviamente, né? E o Bahia, desse patamar acima do que a gente era, tem um torcedor, num bom e no mau sentido, impaciente. Torcedor que cobra, torcedor que quer o resultado quanto antes, que tá ansioso e tudo mais. E esse torcedor poucas vezes vai aplaudir o time depois de uma derrota na Fonte Nova. A Fonte Nova é o nosso alçapão. No ano passado, o Bahia perdeu apenas 2 jogos. O Bahia conseguiu passar por cima de vários adversários qualificados, como o Flamengo e o próprio Palmeiras, jogando na Fonte Nova. Foi o determinante para a gente ainda conseguir classificar para uma pré-Libertadores, porque a campanha fora de casa foi terrível. A gente venceu apenas 3 jogos, apenas 3 partidas. Então, essa Fonte Nova é pro torcedor uma válvula de escape, assim. O torcedor sabe que se não corresponder tão bem assim fora e tudo mais, a Fonte Nova vai ser suficientemente capaz de trazer uma campanha boa, uma campanha interessante. Então, cara, essa Fonte Nova poucas vezes vai ver a torcida aplaudindo o time quando o time sai derrotado. Mas o que é determinante para isso não é só o erro de arbitragem, etc. É a postura. É a postura do time que é determinante para o torcedor abraçar ou não, acatar, aceitar algumas coisas ou não. O torcedor que aplaudiu ontem, ele sabe que o time ainda tem essa carência no ataque, que ainda é pouco efetivo, que constrói muito, mas não conclui na mesma medida e tudo mais. O torcedor sabe disso, né? O torcedor tá aqui no chat falando isso, a gente tá aqui fazendo essa análise. Mas o torcedor, ele quer fazer os jogadores entenderem, a comissão entender, que a postura dele é determinante. Que quando o Bahia tem uma postura agressiva, forte, compete, faz falta tática, marca a saída, dita ritmo de jogo, controla adversários como o Palmeiras, que é muito forte, muito qualificado, e impede que o Palmeiras desenvolva o seu jogo, a gente está mais próximo de vencer com mais frequência, né? A gente está mais próximo de alcançar o objetivo de estar realmente brigando no topo, que é o que no final das contas a gente almeja, né? Então essa postura que foi coroada, essa postura que foi reconhecida pelo torcedor e essa postura que vai fazer com que a gente tenha uma trajetória boa ainda nessa temporada, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil.
Você assistiu a mais um corte aqui do SMB Lives, nosso canal secundário, com quase 70 mil inscritos. Tem live praticamente todo dia, mais ou menos ali, às 19 horas. Então não perca todo o noticiário do Bahia, debate, opinião, junto conosco aqui na SMB Lives. Ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo.